Olá, meu povo, mais um dia, mais uma aula. E essa aula é a última antes da gente começar com a parte de decoração. Gente, hoje a gente vai falar sobre recheios e caldas. Vou falar um pouquinho aqui de cada coisa para vocês. Tanto quanto o cuidado que a gente deve ter com uma calda, com o tipo de calda que a gente vai utilizar, como também a gente deve ter uma certa cautela no ponto certo para o recheio do teu bolo, para o teu bolo não desmoronar, porque isso é uma das causas, né? Além de molhar muito, que a gente vai ver na próxima aula, quando a gente estiver na parte de decoração, quando eu estiver em montagem, eu vou mostrar para vocês, e uma das causas é molhar e outra, o recheio com ponto errado. Então hoje nós vamos trabalhar com recheios e calda. Calda eu não vou fazer aqui, não vou preparar, mas eu quero falar um pouquinho com vocês antes de começar o recheio, beleza? Bora lá. A calda, a gente tem dois tipos ali de calda mais utilizado para molhar bolo. Um deles é leite condensado com leite, né, que dissolve. E eu acho que vai muito de acordo com o seu gosto ou o gosto do teu cliente, né? Se você quer muito doce, você coloca menos leite, né? Se você quer mais doce, você mantém mais leite condensado e menos leite. Só que eu gosto de não deixar muito doce, tá? Eu não trabalho com calda de leite condensado pelo seguinte fato: azeda muito fácil o bolo, tá? Eu trabalho também com bolo de pasta americana e isso prejudica a validade um pouco do bolo. Eu gosto de trabalhar de forma segura, porque eu não sei como o meu cliente armazena o bolo. Então eu prefiro colocar uma calda neutra de água, açúcar e baunilha, e bem pouquinha baunilha. Eu coloco uns 2 litros de água para 1 xícara de açúcar. Eu também não deixo muito doce, porque a minha massa é média, né? Não é muito doce. As pessoas se agradam do sabor. E o que eu faço é o seguinte: então eu coloco 2 litros de água, 1 xícara de açúcar, tá? Fervo bem, deixo ferver, borbulhar. E depois eu coloco um pouquinho de baunilha. É apenas isso. E essa é a minha calda. Eu acho que corre menos risco. Eu sei que se o bolo ficar fora da geladeira, eu não vou ficar preocupada de azedar, entre outras coisas. A gente sabe que é problemático trabalhar com calda que tenha leite, certo? A validade diminui. E aí você corre riscos, né? E eu não gosto de correr. Se eu puder minimizar esse risco, é isso que eu faço. Eu minimizo ao máximo. Então bora lá, porque agora é hora do nosso recheio, certo? Então nós estamos aqui preparando o nosso recheio. Eu vou te dar a receita base, tá? Qual é a receita base, Paula? Nossa base é 1 leite condensado para 1 creme de leite. Isso é a base, tá? E aí vamos dizer, quero fazer brigadeiro. Eu já tenho a base, eu coloco 50 gramas de... Eu uso cacau, tá? Eu não uso Nescau, eu uso cacau. Então, cacau 50% e às vezes quando não consigo compro 32%. E aí eu coloco 50 gramas. Por isso eu falo a importância da balança. Paula, essa mesma base eu vou utilizar para fazer beijinho de coco. Aí eu coloco 50 gramas de coco. Quero fazer ninho. Coloco 50 gramas de ninho. 50 a 60. Ninho eu dou um pouquinho mais. Quero fazer de amendoim. Uso a base, 50 gramas de amendoim. Quero fazer de paçoca. O de paçoca eu compro aquela paçoca rolinho e aí eu coloco umas 5, mais ou menos, tá? De 5 a 6, nunca menos que isso, porque eu gosto que fique bem concentrado o sabor. E aí você vai tendo uma base que você vai variar, e aí ali dentro daquela variação você vai ter várias opções de recheio, tá bom? Então bora fazer a primeira receita, certo? Hoje eu vou fazer uma receita de beijinho de coco. Então será 1 creme de leite, 1 leite condensado e 50 gramas de coco ralado. E aí vocês vão ver o ponto. Gente, o coco eu acho que é o coco e eu acho que o amendoim, eles dão um ponto muito rápido. Eu gosto muito. O brigadeiro demora um pouquinho mais. Mas assim, você consegue ver quando tá chegando no ponto. Dá pra você ter uma noção, certo? Porque a textura é importante para não vazar, para não escorrer. Porque nós não vamos fazer calda de chocolate, nós não vamos fazer calda de beijinho, nós vamos fazer um brigadeiro. Um brigadeiro em textura mais cremosa, quase um de colher, né? Então preste atenção, fica de olho na textura. É uma observação importantíssima para você que vai montar bolo, tá? Então vem comigo que vocês vão aprender tudo. Bora! Então bora começar já com o nosso doce.
Complemento aqui que eu já tinha começado a colocar, né, o leite condensado. Eu vou fazer uma receita e um creme de leite. Se fosse um brigadeiro, eu colocaria primeiro o leite condensado e misturaria com o cacau, tá? Porque o cacau às vezes empola um pouquinho e eu gosto de peneirar e colocar o cacau. No coco não tem esse problema, né? O coco você coloca, ele já pode ir misturando tudo, não tem problema nenhum. Vamos lá, mexer bem até dar o ponto. Outra coisa, eu coloco no fogo médio, tá? Se eu colocar muito baixo, vai demorar muito. Vai açucarar, isso vai ficar aquele chiclete, né? Que é aquela coisa que nem todo mundo gosta. Então é importante ter a temperatura do fogo perfeitinha, senão, se você colocar muito alto, queima muito rápido. Se você colocar baixinho, vai apurar. E aí o açúcar vai produzir desenvolver, né? Uma coisa meio elástica, assim. Então, é importante ter o equilíbrio do fogo. Bom, já começamos aqui, olha, começou a borbulhar. Vocês estão percebendo ali no canto da panela? Olha só. Começou a borbulhar, né? E aí eu seguro um pouquinho mais só. Vê que na lateral dá a impressão que vai querer começar a soltar. Olha como tá ficando. Então, esse já é um sinal que já tá chegando o ponto do doce, né? Do brigadeiro, do beijinho. Então, a gente já tá quase no ponto. Vê que ele tá numa textura de mingau? Ele tá parecendo um mingau. E ele começa realmente, olha a lateral, olha só, soltar. Ele tá no ponto perfeito, gente. Ele vai ficar muito cremoso, vai dar uma estrutura pro bolo maravilhosa. Então aqui a gente já tá com o doce no ponto perfeito para recheio, tá? Olha lá, ele soltando, perceberam? Ele já tá no ponto maravilhoso. Quando ele começa a ferver dessa forma, porque já tá no ponto. Já temos o ponto perfeito, né? Como já mostrei pra vocês. Agora eu desligo o fogo e já tiro da panela, tá? Coloco num prato pra esfriar. Porque se eu deixar na panela, vai continuar cozinhando. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar muito duro. Fica ruim pra fazer recheio se deixar na panela. Além do mais que essa panela é grossa, ela vai manter o cozimento por um período bom aí. Então, desligou o fogo, já tira e coloca numa vasilha para esfriar. E aí tá o nosso recheio frio, tá? Eu já tinha dado um tempo. E aí tá o nosso recheio frio. Ele fica com essa textura. Não fica molenga, mas também não dá ponto de enrolar, né? Fica aquele intermediário. Voltamos, e aí, me falem. Gente, é fácil, não tem segredo, né? É ficar ali no fogo mexendo até dar o ponto perfeito. Não tem muito o que fazer. Mas assim, você tem uma base e você vai variar. Você vai pegar ali... Pensou em alguma coisa? Tem coisas, por exemplo, quero fazer de nozes. Acrescento nozes. Agora, se eu quero fazer nozes crocante, eu dou uma colocada no forno, a nozes picadinha, tá? E depois coloco na base, né? Naquela base que eu ensinei pra vocês, certo? Então, assim, tem uma infinidade de variedades que vocês podem fazer com essa base. Pensou em alguma coisa. Se você não tem muita noção de quanto, porque tem alguns que variam ali de quantidade, se você não tiver noção de quanto colocar, por exemplo, se, por exemplo, você vai usar o cacau 100%. Cacau 100% eu não colocaria 50 gramas, porque fica, né? Tem algumas coisinhas que precisa ser tomado cuidado, mas tem outras que dá pra você ali diversificar, fazer uma boa tabelinha de opções de recheio, de recheios fáceis, o que é mais importante, com essa base, tá bom? Semana que vem nós viemos assim com um tchan, né? Nós vamos fazer montagem, a primeira decoração com vocês aqui. Eu vou começar por onde? O bolo de chantilly.
que na verdade é uma resistência que era minha, né? Eu tinha uma resistência enorme de fazer o bolo de chantilly, mas nós agora estamos fazendo e eu ainda tô aprendendo muita coisa, porque sempre haverá alguma coisa para você aprender. Se você acha que o que você tem hoje é suficiente, tá enganada. É muito pouco. Sempre temos mais e mais coisa para aprender, então uma hora ou outra aparece um modelo diferente, uma técnica diferente, eu vou lá, estudo um pouquinho e coloco em prática. Tá bom? Então semana que vem a gente tá aí com a parte de decoração. Um beijo.